Fala pessoal, bem-vindo ao terceiro bate-papo comportamental. Eu sou o Leonardo Rocha, estou aqui com a Denise. Dá um oi aí, Denise. Foi só? Oi, Leonardo, boa noite pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Não sei o horário que o pessoal vocês vão estar assistindo. Bom, prazer estar aí mais uma noite aqui com você, né? O tema de hoje, a gente pensou em falar sobre home office, né? Nesse momento aí de quarentena, muita gente aí trabalhando de casa. E isso traz aí várias consequências, né? Que estão acontecendo aí das pessoas, comportamento das pessoas totalmente alterado, muito em função, não somente por causa do home office, né? Não somente por causa da quarentena, mas meio que um mix de tudo isso, né? Então a ideia é bater um papo mais sobre isso, um papo mais descontraído. Você quer começar com alguma impressão? Você está trabalhando de home office? Vamos falar da gente primeiro. Eu já trabalhava à distância, foi muito interessante. Eu queria antes dizer que nós estamos batendo esse papo, né? Você em São Paulo e eu aqui no Rio, né? Sim, Foi assim sempre. que nós começamos. Lembrando que o nosso bate-papo já seguiu o distanciamento social antes mesmo de ser recomendado. Né? É, Não e a por. gente e a gente tem esse prazer de conversar e trocar as ideias que nós começamos a cultivar esse interesse no nosso MBA, né? De Economia Sim, Comportamental, né? sim. E estamos aí desde então. Agora, a sua pergunta, Leonardo, foi assim, interessante porque eu estava participando de um webinário, né? E conversando com as pessoas lá, eu me dei conta que, por exemplo, muita gente agora está preocupada que as contratações, o recrutamento está sendo online, as entrevistas são online. E eu já há muitos anos já fui contratada online para dar treinamentos interculturais, já tive entrevistas online. Antes mesmo Uhum. disso tudo existir, eu já dava aulas que eu comecei minha carreira sendo professora de português para estrangeiro, né, executivos estrangeiros. Então já dava aula para pessoas assim em outras partes do mundo. Dever de casa era por e-mail e era assim um prazer incrível, sabe? Então para mim é diferente o isolamento de não sair, de estar a família toda junta, né? Ou Uhum. parte da família. Então isso é diferente. Mas eu grande parte do meu trabalho já era assim feito de casa. Entendi. Você Hoje, já tinha um costume com relação ao home office. nos últimos 2 anos que eu estava mais fazendo, porque eu também tinha um escritório, né? Mas como o meu trabalho é mais flexível, mas as questões em volta do home office, né? Tem várias questões, né? Agora que, como você falou, tudo junto, né? O isolamento, a quarentena, né? Então é assim, dá um volume maior, né? Nessa questão do trabalho remoto. Né? Eu no caso, achei interessante começar por esse ponto, porque eu no caso, eu já fiz home office algumas vezes, mas era algo bem casual, assim, bem esporádico, apesar da empresa que eu já atuo até ter, mas já tinha uma certa liberdade, né? Já propunha assim, você pode fazer home office uma vez por semana, se você quiser. Mas como eu moro longe, tem que trazer o notebook, eu não gosto de andar com o notebook da empresa na rua, né? Vai saber o que acontece, Uhum. dor de cabeça só de imaginar. Então eu meio que evitava, eu preferia ir pro escritório. Mas eu já tive algumas experiências em home office antes, né? Uma outra, pelo menos. Mas eu acho que é interessante fazer essa primeira distinção entre o home office puro e o home office na quarentena, né? Porque eu acho que são coisas um pouco diferentes. Que uma coisa é você fazer home office, vamos pensar no mundo como ele era, normal, né? Uhum. Antes do coronavírus. Então, beleza, você trabalha de casa, mas se você quisesse, depois de você terminou o trabalho, se você quiser Uhum. sair para um restaurante, um bar, um parque, qualquer coisa, sei lá, né? Tava tudo aí Ou a normal. praia, ou a praia, né? Exatamente. Tava tudo aí normal, né? Você ia lá e saía, né? Você tinha isso em mente. Agora, eu não sei, na quarentena a gente o pessoal muitas vezes ficou em casa trabalhando e aí acabava o trabalho e você basicamente era obrigado a ficar em casa de novo. É. E aí você Então, dormia e aí você acorda e dorme no mesmo lugar que você trabalha. uhum. Acho que a gente vai falar disso mais pra frente, tem até um artigo aí que a gente vai trazer, né? Que é a parte do Uhum. sono. E eu acho que tem muito a ver com isso, que é como a gente. Uma das coisas, por exemplo, que mudou bastante, né? Para mim, pelo menos, a questão do sono. Porque eu trabalho no meu quarto, né? Então eu durmo no meu quarto. E assim, e à noite o que eu tenho que fazer, sei lá, vou jogar um videogame, eu vou estudar alguma coisa, vou, sabe?
eu tô traduzindo alguns livros cristãos do inglês, né, pro português. Eu faço no meu computador que fica no meu quarto. Então, assim, É, eu tô basicamente o dia inteiro no meu quarto. é, É, não por opção, mas por, né, meio que é o que tem que fazer, o que eu acabo tendo, as coisas que eu é, tenho que fazer. Por exemplo, eu tô aprendendo a tocar piano, o piano também fica aqui no quarto. Então, lógico, você sai na cozinha, vai na sala, conversa com meu pai, com a minha mãe e tudo mais, mas a boa parte do tempo você fica no mesmo ambiente que você dorme, por é, exemplo, né? Isso, putz, é, afeta absurdo, assim, o sono e pode afetar muito a produtividade em outras questões, né? Você falou algumas coisas assim, interessantes, e você disse que o seu trabalho já permitiu uma certa fluidez entre de você fazer o home office de vez em quando, né? Sim, sim. Então, E não só na minha eu, área, algumas outras áreas também. É uma coisa até da empresa como um todo, que já é, era bacana. então esse assunto tem a ver muito com cultura organizacional, né? Porque um dos artigos que a gente leu para essa conversa de hoje fala que as empresas que não implementaram ainda o trabalho remoto são aquelas empresas que têm muita resistência à mudança. Então, isso é uma questão assim que quando a gente fala de todas essas consequências para as pessoas, na verdade as pessoas isso faz a gente pensar nas organizações para as quais elas trabalham, né? E Sim. eu queria também dizer que eu me lembrei agora que antes mesmo do coronavírus, né, da pandemia começar, desde o início do ano, ou do ano passado talvez, eu já dava treinamentos também virtuais, sabe? Então, o que acontece? A empresa para a qual eu presto esse serviço de treinamento, ela já tinha se flexibilizado antes, se antecipado a essa tendência. Então, quando chegou a pandemia, tudo já estava estabelecido, já era uma prática, né? Uhum. Então, é interessante essa flexibilidade. Não, isso Agora, faz Leonardo, diferença, né? Isso faz eu queria te falar toda a diferença. Eu queria te falar uma coisa que, assim, caiu uma ficha agora, antes da gente começar esse papo, que eu estava lendo esse artigo, por que a gente tem tanta dificuldade, está tendo tanta reação emocional, né, assim, no humor, na ansiedade, de trabalhar no lugar onde você vive? E, de repente, eu me lembrei daquele conceito do enquadramento. Sabe, quando a gente sai, antes, né, a gente saía de casa e ia trabalhar, ou Uhum. eu ia prestar um serviço numa empresa, por exemplo. Então, o trabalho tinha o seu próprio espaço e você tinha Sim, essas relações dentro do espaço com outras pessoas. E sim, você tinha um tempo do trabalho. Então, tinha ali um enquadramento de tempo e espaço. E sim. agora a gente perdeu esse enquadramento, como você falou, está tudo no seu quarto, né? É, Então, essa falta de enquadramento do espaço da vida pessoal e da vida profissional, essa falta de limites, e que a gente não está conseguindo transitar e colocar os limites, né? Estou pensando nos boundaries, colocar os limites. Então, isso é que está causando muita confusão. Então, assim, você daria alguma dica sobre isso? olha, eu concordo. Acho que você acaba. Tem pessoas que têm muita dificuldade em separar o trabalho da vida pessoal, né? Até teve um dia que conversei num grupo, com alguns amigos investidores e tal. O tema foi exatamente home office, né? E um deles falou que, putz, eu tenho muita dificuldade, né? Sou o cara que não consegue diferenciar Uhum, trabalho, quando que acabou o trabalho, quando acabou, a pessoa não consegue. Eu faço de tudo, mesmo antes, né? Mesmo antes da. Mas isso é uma filosofia minha, né? Filosofia de vida minha. Cada um tem a sua, né? Eu faço de tudo pra assim. Quando eu tô no trabalho, eu foco no trabalho. E quando eu não tô no trabalho, eu não penso em trabalho. Se você vier falar de trabalho comigo, eu mando pra você pra aquele lugar. uhum, Porque eu não tô trabalhando, cara. Então assim, é urgente. Putz, só se for muito, muito urgente, a pessoa me liga, sabe? Aí beleza. Pode ser, às vezes isso acontece, né? É raro, mas assim, pode ser. Mas se mandou mensagem, alguma coisa, dá pra resolver no outro dia, sabe? Eu tenho essa mentalidade, assim, meu, só se for uma coisa assim absurdamente fora do padrão pra eu trabalhar fora do meu horário de trabalho, entendeu? Mas quando eu tô no trabalho, eu faço de tudo pra não ficar enrolando muito, sabe? Mexendo no celular, essas coisas, entendeu? Porque também é justo, ah, né? Trabalho, foco. Então é, acho que esse é um método, você delimitar muito bem claro assim, ó, de tal horário a tal horário,
é trabalho, velho. Focar fazer as coisas relacionadas ao trabalho. Ou vou matar as demandas do trabalho. Aí, né, depois acabou as demandas, aí beleza. Fica mais livre. Isso. Pode ser, né? Então, você deu as dicas. E depois a Ah, mesma coisa. E o importante é depois, porque às vezes essa parte do trabalho muita gente consegue. Ah, beleza, vou focar no trabalho. Às vezes a pessoa consegue, mas o focar no lazer, vamos assim dizer, ele é tão importante quanto. Então depois, se você depois disso, você, sei lá, você vai parar pra ver um filme e as pessoas ficam te enchendo o saco de trabalho, mandando mensagem, cara, desliga o celular e vê o filme, entendeu? Sei lá, uhum. na TV. Vai e foca, você tem que focar também no seu lazer e delimitar, colocar limites, né? É, até onde, quando começa e acaba o trabalho, entendeu? Tu fala, meu, depois desse horário eu vou ficar com a minha família. E isso, antes da pandemia eu já tinha essa filosofia, né? Só pra concluir o argumento que eu já tinha já é uma coisa minha que eu já tenho, de falar, não, o trabalho vem até aqui, passou desse horário aqui, acabou, entendeu? Não vou mais fazer, eu É. faço amanhã, eu volto amanhã e amanhã a gente continua. E Então, na pandemia agora, com essa questão da quarentena, aí eu acho que isso fica muito mais importante, entendeu? Porque tem essa questão do espaço que você falou, e aí eu acho que putz, realmente é isso que você falou, sabe? A nossa cabeça ela funciona, pô, tô indo pro meu trabalho, eu tenho o ambiente do trabalho, eu tenho o ambiente da é, escola, né? as relações do trabalho, né? Não só E o você, trabalho, a molecada aí da escola também, né? Porque, pô, você estudar em é, casa e depois ficar em casa, às vezes isso. você também está me fazendo pensar o seguinte, quando você fala da escola, quer dizer que no trabalho você também você coloca aquele crachá e você assume um papel, você assume um cargo, a função, Um chapéu, né? né? Um Exatamente. chapéu, A ideia você do veste o chapéu, chapéu. é isso. E você aí se relaciona com as pessoas, os seus pares, aquelas pessoas que com quem você vai trabalhar em projetos que são multidisciplinares e tudo. Então, é ali como um jogo, né? Que cada um é uma peça desse jogo. E Sim. quando você está em casa, você perde essa articulação, né? Então, quer dizer, aquele enquadramento de jogo de trabalho, né, é perdido. Você fica em casa onde você tem a função ou de marido, esposa. Então, É, se confundem os chapéus, é, como você o disse. chapéu vai acabando se misturando, né? Uma hora você tá com um, daí troca pro outro e volta, e isso às vezes é Porque você está complicado. no mesmo ambiente, então esse Sim. desenquadramento no ambiente. Mas eu queria pensar do que você Mas falou, Leonardo. aham, Antes da gente continuar, eu queria pensar do que você falou das dicas. Então, olha só, você consegue enquadrar muito bem o tempo do trabalho. Você cria essas fronteiras. Então, delimitar o tempo do trabalho é uma dica. E você disse como você faz isso, ou o que você sugere. Desliga o celular, tá? Então, porque isso. tem alguns Não, elementos. Vai, peraí, deixa eu continua, falar, deixa continua. eu falar. Eu estou falando do que eu ouvi de você, tá? Aham, Então, essa dica é muito boa de você delimitar o tempo e até desligar o celular para não ter aquele acesso de esticar o braço e pegar o celular de novo, né? uhum. Então, da mesma forma você falou de ter já, lembra do que a gente estudou, aquele Dolan, né, que fala da felicidade, lembra aquele Sim, autor? sim, sim. Ele fala, você quer fazer ginástica? Já deixa a roupa pronta para o dia seguinte, coisas assim. Sim, Então já deixa ali a diversão ou o tempo da família já engatilhado, como com você certeza. falou, né? É Então, porque. isso você começa a enquadrar. Agora, eu vou te dizer uma outra coisa. Para a hora de trabalhar, eu acho que funciona muito se arrumar para trabalhar. Ah, sim, eu ia Sabe? falar disso. Eu ia falar É? disso. Apesar de que Porque aí aí você veste, eu vou, se quiser, por crachá, né? eu vou assumir que aí eu vou falar, eu acho que eu aconselho, porque o que eu falei de pôr limites, eu falei de limites de tempo, né? E agora você está Tem essa trazendo um limite limite de de roupa, espaço. de Não, e o espaço, limite né? do espaço. Porque, por Sim. exemplo, mesmo que você trabalhe, vamos supor que você trabalhe na mesa da sala, tá? Uhum. E vai chegar a hora da refeição, a hora do jantar, você já devia ter parado de trabalhar, né? Fecha o computador. Fecha mesmo e tira da mesa, sabe, para você criar essa divisão de espaço, né? Eu acho que daria para dividir assim, os limites de tempo, que é a questão dos horários, quando que começa e quando que acaba, e assim, acabou, acabou, começou, começou, né? E ser bem rígido quanto a essa questão do tempo, esse é o que eu falei, os limites. E o que você está trazendo, eu concordo muito, acho que seria os limites do espaço, né? Então, os Uhum. limites do espaço de você de repente trabalhar num outro lugar, por exemplo, aqui na minha casa é um pouco difícil. Eu acabo
tendo que trabalhar no quarto, porque é o único lugar que eu porque tenho. a questão você tem que usar a sua imaginação no espaço que a gente tem, Sim, né? mas, por exemplo, se fosse possível, tivesse a estrutura adequada para isso, talvez seria ideal trabalhar na sala ou na cozinha, entendeu? Porque o quarto é o lugar onde eu durmo, entendeu? É um lugar de descanso, de lazer. Então, só Aham. de dividir de cômodo, por exemplo, você vai trabalhar lá na sala. E aí depois, ou na cozinha, sei lá, vamos supor que você tem um espaço na cozinha que você consegue trabalhar ali. Ou num outro quarto, sabe? Aquele quarto ali é só o quarto do home office, ali é só trabalho. Esse quarto aí eu não durmo ali não faço nada, eu só Uhum. trabalho ali. Aí beleza, você vai lá, só trabalha ali, acabou, você sai do quarto e aí você tem, mesmo que dentro da sua casa, você tem um pouco daquela questão que você falou dos ambientes, entendeu? De você saiu de Aham. casa, porque, por exemplo, como eu falei, meu sono tá muito afetado. Eu tô dormindo muito pouco, eu acho que daqui a pouco eu viro um zumbi, porque eu tô dormindo cerca de 4 horas por dia, assim, na média, e eu não tenho mais. Assim, eu sinto sono às vezes alguns momentos do dia aqui e ali, mas até é normal, tipo, depois do almoço, acho que eu sempre sinto sono, independente do quanto eu durmo. Acho que é natural. Mas, assim, eu durmo umas 4 5 horas aí por dia. E tá ruim, eu não quero dormir, isso que é pouco, sabe? Pelo menos pra mim é pouco. E eu acho que é muito em função disso, porque você tá no mesmo ambiente que você dorme, sabe? E quando É. você tem um ambiente de trabalho, e aí, você deve ter sentido isso, né? Acho que todo mundo que trabalhou um dia, que você ficou muito cansado, sabe aquele dia que você trabalhou, fora de casa, né? E Uhum. você tá, nossa, exausto, assim, tá até suado. Chega em casa, quando você chega em casa, você já não sente putz, cheguei Então, em casa. Por quê? Porque você chegou no ambiente que você sabe que onde é, você dorme, onde você então, descansa, onde você come, você fica de é, boa. no, eu estudei programação neurolinguística um tempo atrás e a gente tinha assim as âncoras, né? Então você entra em casa, a casa é como Isso, uma âncora. isso, uma Você entra grande ali, âncora. você tá ancorado ali, aqui é o lugar de descanso, de relações familiares. Então Perfeito, tem essa confusão de enquadramento, né? Mas eu queria perfeito. dizer outra coisa também, voltando ao que você falou antes, que da sua empresa você tinha opção de, às vezes, fazer o home office, né? Sim. E no artigo que a gente leu, que é como as pessoas e as companhias se sentem sobre trabalhar remotamente, que é um artigo em inglês, né? Uhum. Fala Esse é o que artigo do Visual Capitalist, né? É o que tá aberto aqui na isso minha tela. é um artigo assim sensacional. Ah, eu queria dizer, antes de continuar, eu queria dizer o seguinte: eu fiz a dica que eu daria, que eu recomendo para todo mundo, né? A gente está todo mundo vivendo uma sobrecarga de informação, né? A gente sabe que para lidar com essa sobrecarga de informação, uma boa dica é você dizer não, filtrar e só ler o relevante. Então, para essa nossa conversa hoje, a gente tinha Uhum. vários artigos para ler, né? Uhum. Eu li dois, quando eu peguei esse terceiro aqui, é tão bom que eu falei, não, tá bom, chega. Então, eu realmente filtrei. E esse Isso é artigo bom. fala o seguinte, ele começa dizendo, que eles fizeram uma pesquisa, que 98% dos americanos concordam, disseram que eles gostariam de ter a opção de trabalhar remotamente até o final da carreira deles, até o final da vida. Mas 98% gostariam de ter a opção, Sim, não é? não é Então é a importante obrigatoriedade, né? as empresas ouvirem isso, que as pessoas querem ter escolhas. Né? Que foi o. Acho, não sei se você chegou a ver, eu mandei aquele vídeo, né? Da live do presidente do Santander. E ele Hum, fala exatamente isso, que no Santander lá eles implementaram e tudo mais, né? E que uma das questões que eles gostariam de deixar claro é que eles gostariam de continuar o programa de home office, mesmo depois da pandemia, né? Mas somente se o funcionário quisesse, né? Se ele uhum, optasse por esse programa, não fosse algo uhum, obrigatório. Então, assim, não, o cara quer, e eles falaram que eles gostariam de implementar por um prazo mais longo, não por um mês, dois, mas por um ano, dois, né? Para a pessoa realmente sentir como que é, né? E o que eu achei legal, e aí tem tudo a ver com essa questão da cultura que você falou, a cultura empresarial, né? Ele uhum. falou que seria, no caso, o que seria obrigatório é a pessoa ir uma vez por semana no escritório. Isso. Porque para ela não perder exatamente o que é a cultura da empresa. Porque senão, como ele falou lá, né, você acaba terceirizando, né? Você terceirizou o serviço. Essa pessoa é igual um Ah, terceirizado, né? exatamente, Você né? nunca vai na empresa,
Você é um É, terceiro, é, você não tem a cultura da empresa, o dia a dia, é. de ver o ambiente, ver seu chefe cara a cara, aquela coisa. Então, assim, os escritórios, na minha opinião, né, eu acho que eles não vão morrer, não. Não acho. Eu discordo dessa visão de que vai morrer, vai virar tudo home office. Talvez alguma área ou outra, algumas empresas ou outra, é lógico que pode acontecer, né? Mas, de modo geral, eu acho que os escritórios vão continuar porque eles são importantes nessa construção da cultura da empresa. Agora, nessa pesquisa de 98%, eu não sei se eu me expliquei bem, eles dizem que eles gostariam de ter a opção de trabalhar em casa ou fazer essa transição que você falou. Trabalhar às vezes em casa, às vezes na empresa. Eles querem Sim, ter a escolha, sabe? sim. Agora, Exatamente. eu queria te contar uma coisa engraçada disso, da tua dica antes de desligar o celular. Eu tive um cliente americano que, olha que incrível a história dele. Quando ele veio para o Rio para trabalhar, ele escolheu morar, ele tinha um orçamento da empresa, né, para alugar um apartamento. Ele olhou vários apartamentos, não se interessou muito, e ele escolheu morar no Copacabana Palace. Você já imaginou? Ele complementou um pouco, né, que lá Uhum. tem apartamentos, não só quartos. E ele falava que de noite, para ele não ficar grudado no celular, na hora de dormir, ele colocava o telefone dentro do cofre. Então ele botava o telefone no cofre, fechava o cofre do quarto. Então, se for Mas necessário, compre um cofre. Não, mas isso é bom. Eu tava vendo um vídeo esses dias, muito interessante. Depois me lembra, depois eu te mando. O rapaz fala que o título do vídeo era alguma coisa assim como. Tava em inglês, né? Mas era a sua força de vontade, né? Willpower. O seu controle, Uhum, né? O seu uhum, autocontrole, basicamente, né? É, ela é pra idiotas, né? Esse conceito de você se aham, controlar. Porque, assim, lógico, você tem um controle, a gente tem uma certa energia de controle, essa força de vontade nesse sentido, de resistir, né, a uma tentação, de comer um chocolate, de mexer no celular. E tem todas aquelas teorias de que essa energia vai diminuindo, né, ao longo do tempo, do dia, então à noite você já está mais cansado, suas decisões tendem a ser piores, né, porque você já não tem muita uhum. resistência, então aí você vê aquele doce, você vai lá e come mesmo, tá nem aí, já tá cansado, saco cheio. E a mesma coisa com o celular, por exemplo, né? E aí uma das coisas, uma sacada desse vídeo, que, putz, é fenomenal e tem tudo a ver com o que a gente tá falando, e tem a ver com exatamente isso que o seu amigo fez, ou fazia, né? Não sei se ainda faz. Que ele fala que, assim, melhor do que você gastar sua energia resistindo a uma tentação de você olhar pro celular e, putz, será que eu pego? Não, não vou pegar. E focar de novo no trabalho, é você nem ter o celular ali perto, entendeu? É, Nem existe a possibilidade. Então você elimina a possibilidade. Então, por exemplo, você quer parar de tomar cerveja, muita cerveja, ou beber muito, né? A melhor coisa que você faz é não comprar nada, entendeu? Não não compra nem. comprar. A melhor Então, coisa que você faz. a gente voltou então para a arquitetura de escolhas, né? Então, às vezes você resistir, de ter que usar a força de vontade, que não é tão eficaz como a gente falou, né? Uhum. Uma amiga minha, em vez de dizer que em vez de força de vontade, a gente devia ter boa vontade, né? Mas então é você fazer a arquitetura de escolhas, você enquadrar o ambiente para os resultados que você quer, como você falou. Então Sim. não coloca, deixa o telefone em algum outro lugar que não tenha tão fácil acesso. E isso relaciona com o que a gente falou antes de limites de tempo, limites de espaço. No final das contas, acaba tudo. A melhor forma, aí sendo bem pragmático mesmo, né? A melhor forma é você criar um plano, né? Então, quando você tem um plano de vida, de trabalho, de descanso, Uhum, você já sabe o que vai ser feito. Você não precisa gastar sua energia decidindo, pensando o que você vai fazer. Será que eu trabalho ou será que eu olho no celular? Né? Porque tem uma questão também que alguns estudos mostram que só de você pensar na possibilidade de olhar o celular durante o trabalho, você já distraiu, você já atrapalhou a produtividade. Né? Só de você falar, putz, não vou mexer, sabe? Você olhou pro celular e falar, não vou olhar no Instagram agora não, depois eu olho. uhum, Mesmo que você não mexeu, mas só de você uhum. ter esse pensamento, essa relutância, você já gastou energia e você já gastou parte da sua produtividade e foi embora. Por causa disso. Então por isso que a ideia de você deixar o celular longe, deixar desligado, você elimina ele dessa questão, você cria um plano de, ó, durante tal hora, né, das 8 às 6, sei lá, tal hora eu não mexo nesse celular,
E aí É, depois, não precisa também ser uma coisa rígida, né? Porque às vezes as pessoas acham que é assim, né? Ah, então pra parar de, sei lá, um vício no celular, né? Já que a gente tá nesse assunto. Pra parar de mexer no celular, não, então não uso mais celular nunca mais. Não, não é assim, né? É assim, ó, no seu trabalho, por exemplo, você fala, não, não vou mais usar. E não uso, deixa desligado. Aí depois do seu trabalho, você vai lá, se quiser usar, usa, entendeu? E usa à vontade. pode ser até mais complexo que isso. Muita gente trabalha com o celular, né? É, Mas aí, aí, é, é, aí é aí é o o bicho complicado, né? pegou. Aí tem Mas olha que só, pensar em outra estratégia. Mas a ideia, de qualquer forma, a ideia geral é mais ou menos essa, entendeu? Você, se possível, elimina a distração, a as, tentação, você é. elimina da equação e cria um plano para que você tenha bem estruturado um tempo, um espaço para aproveitar aquele celular, o doce, o videogame, qualquer atividade que seja mais prazerosa, que você gostaria de fazer, mas não precisa fazer. E as atividades que Uhum. você precisa fazer, geralmente não gostaria de fazer, como trabalhar, ou estudar, ou sei lá, né? Mas você precisa fazer. Às vezes tem muita pessoa que gosta do trabalho, né? Eu gosto do meu Uhum. trabalho, mas, enfim, essas você cria o plano de não, vou fazer em tal horário, e vai ser assim, e quando você já tem um plano definido, você acaba entrando na rotina, né? Que também é outra questão de arquitetura de escolha, a rotina é muito poderosa, né? É. A gente sabe disso. Você tocou nesse ponto do planejamento do tempo, e outra ficha que caiu hoje, para mim, antes da gente começar a conversar, além do enquadramento do trabalho no tempo e no espaço, foi essa questão de como que a gente fica tão envolvido com as notícias, com o celular e deixa de fazer o que a gente sabe que é certo. Então, a gente sabe, por exemplo, que tem que cuidar da saúde, né? Uhum, Ou você disse, você tem o plano, então eu vou parar até a hora que eu vou ter tempo para mim, para você ter um momento de relaxamento, que é muito importante, né? E a uhum. gente não faz isso, porque a gente tem muito assim, forte o viés do presente, né? A gente, porque, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente sabe que descansar, se cuidar, comer bem, vai fazer com que você chegue ao final do ano, por exemplo, depois dessa pandemia, ou mais longe no futuro, com uma saúde melhor. Uhum. Só que em vez de você colocar o seu foco, o seu planejamento nesse plano de mais longo prazo, a gente vê o momento presente. E isso então me fez lembrar do desconto hiperbólico, lembra? Vê se Sim, isso faz sentido, porque o desconto hiperbólico está na forma como é que a gente percebe os eventos futuros, né? sim. E dependendo como eu vejo a importância dos eventos futuros, isso vai influir a maneira como eu agendo o meu tempo. Então, se eu penso assim, é, eu tenho que ter tempo livre para desestressar e para cuidar de mim no futuro. Ah, mas isso é muito tempo, é muito longe. Então, aí você volta para sobrecarga de informação, sobrecarga de trabalho, né? Sim, não, faz total sentido. E ainda mais nesse contexto, trazendo para o contexto de pandemia e tudo mais, talvez a pessoa tenha criado aquela ideia de que o mundo vai acabar, né? Ou, sei lá quando que vai acabar isso, então é melhor aproveitar o dia de hoje, sabe? Isso está muito ligado com o consumo de álcool, né? Que tem Sim, sim. aumentado. Sim, e tem até, eu vi alguns memes, né? Eu acho interessante analisar alguns memes, porque acho que eles dizem muito sobre o que as pessoas pensam e sentem de verdade, né? Porque o meme, por mais que às vezes seja piada, às vezes tem uma ironia, a gente sabe que no Uhum. fundo é meio que aquilo, né? Tem um pouco de verdade em algumas coisas. É, Então eu vi muito meme, por exemplo, de é, a meta em 2020 é sobreviver, a de emagrecer ficou pro ano que vem. Então assim, né, então assim, a meta, isso mesmo. como quem diz, "Meu, esse ano aqui eu vou só sobreviver, dane-se dieta, entendeu? Eu vou comer mesmo um chocolate, um sorvete, vou beber sorvete, tipo, dane-se. É, Ano que vem, então, quando voltar ao normal, aí eu penso então você nessas vê coisas. o viés e também as pessoas estão tão preocupadas em sobreviver à pandemia e se elas se empanturram de informação e causam mais estresse. Então, ou você vai morrer do estresse, né, agora e não sobrevive, ou você se cuida e vive mais tempo. Quer dizer, aí entra o desconto hiperbólico, né? A gente está no viés do presente, mas na Uhum. verdade é melhor você ter um pensamento mais a longo prazo, né? E o E estresse que você falou da ah, informação, que aí seria até um outro papo, né? A gente pode até conversar desse assunto um outro dia, uhum, que é esse excesso, né, de informação, ele causa mesmo uma ansiedade, porque
muda toda hora, né? O que você leu hoje, amanhã já tem outra coisa falando, e aí depois de amanhã volta pro que você leu hoje, Uhum. e um fala uma coisa, outro fala outra, e aí tem uma discussão, é briga na rede social, e a pessoa vai adentrando nesse mundo, informação, É, cada hora uma informação nova, de o vírus agora causa isso, o vírus tem causa aquilo, e não sei o que aconteceu lá, em tal país, e assim, você tem a sensação de que porque a gente gosta do status quo, né? Do mundo isso. bonitinho. Eu não gosto do mundo mudando muito. Eu até aceito a Por causa da mudança. incerteza, né? Não, mas, pô, mudar tanto assim, tão rápido, causa uma É, ansiedade absurda, né? Porque é. eu não sei o que vai ser a notícia daqui a uma semana. Mas, Leonardo, isso faz a gente lembrar daquelas nossas aulas que a gente estudou o sistema, como o Daniel Kahneman fala, né, da mente, como tem essas duas áreas do sistema um e sistema 2, né? O Uhum. sistema um que é aquele tudo automatizado. A nossa vida, a gente tinha todos os nossos padrões, né? A gente sabia É, como assim, a grosso modo, como o nosso dia ia correr. sim. As nossas escolhas estavam automatizadas, né? E agora, de repente, tudo mudou. Então, a gente está trabalhando em excesso com o sistema 2, que é o sistema que ele tem que elaborar todas as decisões. Não tem mais decisões automáticas. E a gente busca nas informações uma base para criar novos padrões. E as informações não estão dando isso para a gente. Então, a gente está, assim, é, esgotando a nossa capacidade cerebral. Eu hoje fiz um post lá no Instagram, né, da Rio Total Consultoria, e falando também sobre isso, que o Kahneman fala que a gente tem um orçamento de atenção, cada um tem um orçamento de atenção, e se a gente ultrapassar esse orçamento, a gente falha, a gente não consegue, né? A gente se esgota, né? E É, tem nesse artigo que você mandou para a gente, tem acho que foi num outro artigo que fala que as pessoas ficam com essa fome de informação e já chamam nos Estados Unidos de o fear of missing out, que é o sim, sim. FOMO, Fome. É um tá? conceito bem famoso até. E a gente está aqui querendo convencer as pessoas do JOMO, né, que é o The Joy of Missing Out, que já tem gente já abrindo mão e tendo mais prazer em entender que não precisa saber tudo, né? Não, nem tem Então já como, né? está já tá abrindo mão, né? É a pessoa E aí eu, aceitar um fato. É isso aí, o Jomo, né, que você falou, é aceitar um fato. O fato de que você nunca ninguém vai saber vai dar tudo. conta. Não Vai dá, dar conta. entendeu? É impossível. Mas eu acho que aí tem até alguma coisinha a mais. As pessoas já têm esse joy, né? Essa satisfação de que é uma Sim, escolha, né? quando você aceitar que é impossível, aí você vai se permitir aproveitar o que você sabe, entendeu? Lógico, você quer sempre, e é saudável essa busca por mais informações até certo ponto, né? É E a importante, mas relevância, né? Tem que checar a relevância, tem né? que buscar mesmo conhecer mais coisas, né? Relevância, tudo isso é importante, mas a questão do FOMO que você está falando a pessoa fica ansiosa, né? Porque acha que vai perder a festa, né? Vai chegar Vai atrasada, perder a a festa, festa vai vai ficar acabar. de fora. E Mas aí eu li uma frase muito interessante de uma profissional de Minas Gerais chamada Isabela, acho que é Isabela Couto, e ela fala assim: não deixe para amanhã o que você pode deixar para lá. gostei. Então, essa coisa que você, Gostei, essa aí sabe, foi tem boa. que Não selecionar. esperava Esse, esse desfecho. esperava, né? Não. Porque esse é o jomo, né? Não deixa para amanhã, você pode deixar para lá. Não, deixa para lá. Então a gente tem que ter esse critério. Isso é uma das dicas, né, da gente fazer essas Uhum. escolhas novas que Sabe, ajudem o sistema 1, né? sabe o Então que eu tava vendo? selecionando. Ah, Não, eu concordo plenamente. Sabe o que eu tava vendo que vai em linha com isso aí? Eu tava vendo recentemente. E eu acho que tem muito a ver com. Agora que o pessoal tá em casa, né? Tem toda aquela cultura do minimalismo, né? Não sei se você já viu sobre isso. muito asiática, né? Tem bastante a ver com. Tem aquela japonesinha lá, né? Eu esqueci o nome Uhum. dela, mas ela é toda. Também esqueci. Que ela organiza, vai na casa das pessoas e organiza as coisas. Então Uhum. é bom, né? Porque agora o pessoal tá em casa aí o tempo todo. E essa questão do minimalismo, acho que ela pode ser importante. Porque é o que você falou, a gente perdeu uma rotina, né? Muitas vezes de pegar ônibus, ir pro trabalho, não sei o quê.
Aí, sexta-feira, geralmente é happy hour, eu vou ali, não sei o que. A pessoa já tinha isso, né? E agora não tem, fica um buraco, né? E a Uhum, chance da uhum. Tem que pessoa se preencher, lotar, né? a chance da pessoa se lotar de coisa desnecessária para preencher esse buraco é assim, é absurdo, né? Então, Uhum. a chance de você estar na quarentena e, mesmo que não no home office, né? Mas só de estar na quarentena, de você estar acumulando coisa, seja aplicativo ou coisa para ver, ou Lives, né? live, vou ver tal coisa, vou fazer tal coisa. A chance de você estar fazendo tanta coisa que não precisa, que, meu, ou tá, tem gente que, sei lá, deve estar gastando dinheiro também, mas o minimalismo ele vai um pouco nessa questão de mais física, né, de comprar e vender coisas, comprar coisas, na verdade, né? Mas ele tem um minimalismo digital também, né? Que é o que você até falou hoje mais cedo dos artigos, sabe? Tipo, eu vou ler 3 artigos sobre o assunto e acabou. Não vou ler o É. quarto. Tipo, Então eu tem leio um 3 critério, e e tá você bom. tem que criar um critério seu de reencontrar realmente o que que é relevante, né? Sim, e isso que é tudo que a gente tá falando até agora, né? De o home office, acho que é importante pensar além do trabalho, né? Porque você tá na sua casa. Então, os hábitos da sua casa vão atrapalhar, né, a sua produtividade, que podem, né, podem vir a atrapalhar. Então, todas essas questões que parecem não tem nada a ver com o assunto do dia aqui hoje, que a gente está falando, na verdade, elas têm. E eu acabei de lembrar de uma coisa, que é. Hum, Vou fazer a pergunta para você, tem algumas considerações, mas você, no caso, você é autônomo, né? Você trabalha na sua própria empresa, correto? isso. Eu pessoa PJ, jurídica. né? É PJ. isso. Então, como que você está medindo, né? Não sei se você já media KPIs, né? Índices de produtividade, né? Do seu trabalho. Se você mudou alguma coisa com a questão do home office ou não, porque você já fazia, né? Então talvez não. Mas o que você Uhum. acha desse assunto? Sobre a como que as empresas podem medir a produtividade dos funcionários, né? Nesse cenário de home office a boa parte do tempo. Essa pergunta é muito boa porque as empresas estão, algumas empresas, né? Não sei se você percebe isso, assim, um pouco intimidadas de falar de produtividade, Uhum. porque é um momento muito de cuidar dos funcionários. Se bem que a gente vê que o pessoal está com a sobrecarga, é contraditório, né? Porque muitos amigos, muita gente com sobrecarga de trabalho, né? Muita Não gente sei se você falando. percebe isso. Pelo menos eu É, tive a percepção falada das pessoas de que todo mundo está sentindo que está trabalhando mais em é, casa do que no escritório. do que no escritório. Um amigo meu até É, falou que no escritório antes ele conseguia pausar para fumar e sair, né, do trabalho, e agora ele fuma trabalhando. Ele não para de trabalhar, ele só fuma é, ali do lado mesmo. como eu te falei, a gente perdeu o enquadramento. Então, essa questão da produtividade não pode ser para ontem, né? Tem que ser de agora, né? O que, na minha área de trabalho, tem um momento assim de rearrumação, né? De redirecionamento, né? Que eu trabalho na parte intercultural e muitos projetos interculturais projetos internacionais estão suspensos agora, né? Porque as pessoas não estão viajando, porque por causa da questão da pandemia, né? Então, é um momento de a gente falou antes, né? Pegar o que eu já fazia e reinventar no que eu já fazia. Então, é o momento de investir muito em redirecionar. Né? Mas eu queria dizer uma coisinha, Leonardo, quando você falou isso antes do trabalho, né? Que cada um tem a sua maneira, cada um tem a sua casa, o seu jeito de trabalhar. Isso faz a gente pensar que a gente não está todo mundo no mesmo barco, né? Não, longe. Ainda mais no Cada um Brasil. tem, cada um tem a sua condição, o seu contexto, né? E tem um artigo do Amir Klink que saiu essa semana em que ele fala que cada um agora cada um está no seu barco, né? E a Uhum. gente tem que criar um senso de perspectiva própria, tá? Então a gente tem que esse planejamento que você falou que você faz, sabe? Como cada um tem que medir a sua produtividade, a gente tem que tomar assim a liderança mesmo do seu barco, né? Sim, cada funcionário acho que foi obrigado, né, a se tornar mais responsável por si mesmo no trabalho, né? Uhum. Foi obrigado
a se gerenciar, né? Vamos assim dizer. Então, cada funcionário foi obrigado a se tornar o próprio gestor, né? Não tem mais. É. Uh, lógico, tem empresa que tem um gestor bem em cima, né? Tem outras que são mais livres, né? Você vai de cada empresa. Mas num cenário de home office, né? O maior gestor do seu trabalho é você mesmo. Porque você não, você vai. Se você chega atrasado no seu trabalho, né? Todo mundo vê que você chegou atrasado. Na sua casa, assim, se você colocar que você entrou antes, entrou depois, acho que fica só aquela sensação de que você tá mentindo pra você mesmo, entendeu? Eu não sei explicar se é isso. Não Mas sim. entendo. E até se você começar, se você não tem o controle, não tem ponto mais, né? Você não começou na hora, você vai se prejudicar porque o dia tem 24 horas, né? Ou quer dizer, eu entendi, você é o próprio gestor, né? Você se torna o próprio gestor, e eu acho que nesse sentido é positivo em muitos aspectos. No meu caso, na minha empresa já tem uma cultura assim mais de um pouco mais nesse sentido de você ser o próprio gestor, de deixar mais livre. Mesmo antes já tinha um pouco essa cultura, né? Então acho até que foi mais fácil a transição e a empresa transicionou bem pro home office. Mas é exatamente isso, quando você é o próprio gestor, você não, ninguém gosta de mentir para si mesmo, né? Ou sentir que está se enganando. Eu, pelo menos, eu não gosto, né? Eu acredito que a maioria das pessoas não goste. Acho que tem aquela questão da dissonância cognitiva, né? Sei lá. Uhum. Então a pessoa, ela porque as pessoas querem se sentir produtivas, né? Você quer se sentir útil, né? Você não quer se sentir um vagabundo. Salvo, lógico. Algumas sempre tem as exceções, né? Dos aproveitadores, obviamente. Então acho que as pessoas, elas querem produzir, e aí acho que entra, resumindo, se for dar um resumo, tentar resumir numa frase, o home office não tem tanta cobrança de um gestor, as pessoas precisam se gerenciar, elas querem, eu acredito, né, que a maioria, esquece as exceções, né, a maioria acredito que queira ser produtiva, queira continuar trabalhando bem, né, e progredir na carreira, como elas vinham fazendo. Só que aí que entra a economia comportamental, no sentido de que em casa você tem outros comportamentos, você tem outras barreiras, você tem outras dificuldades, que é o que a gente discutiu até agora, né? Vários pontos que a gente trouxe. Uhum. E você precisa de algumas medidas, a gente até passou algumas, né? A gente pode comentar outras, mas você precisa de algumas medidas práticas para conseguir se autogerenciar e ser produtivo, né? E aí, quanto à empresa, para medir a produtividade, elas também precisam se reinventar, que é o que você estava falando, né? De, putz, Uhum. como é que eu vou medir a produtividade de entrega? A empresa precisa criar algum parâmetro, né? Não sei, a entregas parciais. Tem até É, essa questão que você falou, você mandou um artigo, do artigo que você mandou, do olho no olho, né? É como manter as é, relações de confiança. Achei bem interessante esse artigo, que ele fala que importante, né, ter reuniões, mesmo na distância, e que você ligue a webcam e você esteja ali vestido normal e fale, né, tomando cuidado com o som. Então tem toda uma questão de comunicação, né, entre os funcionários que é importante manter. E essa questão da produtividade, para ser sincero, eu não sei responder qual que é seria a uma melhor pergunta, forma. É difícil. mas é bom a gente saber a pergunta, né? Que a gente sabe onde é que a gente tem que investigar mais. Sim. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você, então. Essa questão de como trabalhando em casa a gente assume o chapéu, né, do próprio gestor, né? Uhum. Como que os gestores das empresas estão se sentindo, sabendo que as pessoas estão se autogerenciando? Como que É ele vai se uma, tornar relevante? é uma Porque tudo boa. agora é pela relevância, né? Essa é uma pergunta, putz, é boa essa pergunta, porque eu acho que Uhum, ele tem que. O bom gestor, né? Com certeza ele deve estar mantendo contato próximo, conversando, né, com as pessoas, mesmo à distância, mesmo que seja por mensagem, né? uhum. Para não perder o contato, né? Mas realmente pode ficar, acho que pode ter muito gestor sentindo que. Em alguns casos pode até ser verdade, viu? Porque, né? Nem sempre o cargo da pessoa em algumas empresas é relevante, dependendo do cargo, né? E da empresa, obviamente.
Mas alguns gestores podem estar sentindo que estão perdendo, Estão perdendo a relevância. perdendo a relevância, perdendo espaço, né? Isso, na verdade, eu acho que não sou gestor. Eu acho que muitos cargos e muitas pessoas têm sentido isso. Acho que, putz, porque você acaba refletindo, né? Pô, será que meu trabalho é tão relevante assim? Porque no momento de crise é onde a empresa corta, né? É. Então as pessoas começam a pensar, será que eu sou o próximo, né? Ainda mais se na sua empresa teve, não, se na sua empresa teve alguém que foi mandado embora, né? É. Você começa a pensar, só, putz, aqueles É. caras ali, aquela pessoa ali foi mandada embora, aquela outra também, aquela menininha ali também, o rapaz, poxa, será que, aí você começa a se questionar, né? O que eu tô fazendo, quão relevante é nesse contexto de Então, isso, crise, home isso, office? é, isso aumenta mais a incerteza e a insegurança. Mas, Leonardo, tem duas palavras que estão aparecendo muito justamente essa questão que você falou, desse temor de que será que eu vou conseguir manter um emprego ou não, que é o que eu posso fazer diferente, né? É o reskilling e o upskilling. Então, as pessoas têm que se requalificar. Não pode. Como é que é o primeiro? Reskilling Reskilling, upskilling. tá, entendi. Rede, Upskilling é você elevar as suas qualificações, né? Você se especializar, se aprofundar mais, é o upskilling. E o entendi. reskilling, a Adquirir gente não novas. pode novas habilidades. Mas eu queria te falar uma coisa que, com essa pergunta que eu te fiz de como os gestores estão se sentindo, eu li recentemente que a Google, algum tempo atrás, fez essa pergunta: será que os gestores são necessários? Que é uma empresa de tecnologia, será que a gente pode mandar todos os gestores de volta para casa? E eles fizeram esse projeto para medir a importância dos gestores, se a empresa podia ficar sem eles. E esse projeto, eles deram com os burros na água, porque rapidamente perceberam que os gestores são muito importantes. E o nome desse projeto é o Projeto Oxigênio. Olha que interessante, numa época em que o Covid ataca a parte respiratória das pessoas, a capacidade de respirar, é o Projeto Oxigênio, está na internet. E eles descobriram que os gestores têm uma importância fundamental, tá? Até para as pessoas se sentirem parte de um grupo, ter coesão dos times, né? Motivar e cobrir os gaps, né, de conhecimento da equipe. Bom, eles então mudaram o experimento, mudaram a pesquisa dentro da empresa. E eles começaram a treinar os piores gestores da empresa. E com esse treinamento que eles fizeram para os piores gestores, eles melhoraram em 75% da eficácia deles. Então, eles mudaram a premissa, pensando assim, que os gestores são altamente essenciais, e eles colocaram lá 8 itens que os gestores agregam muito valor. E depois, passado algum tempinho, eles acrescentaram mais 2. Então, são 10 itens que os bons quais são as ações que os bons gestores fazem. Você então, lembra? Quem tiver depois... É só se você colocar Projeto Oxigênio do Google. Projeto Oxigênio. Projeto Oxigênio do Google sobre gestores, né? Legal. Você vai encontrar. Então, tem lá os 10 comportamentos. Um deles é ter o comportamento de coach, de perguntar. Por exemplo, as pessoas não gostam, mas também é uma empresa americana, né, de muita supervisão, que é o micromanaging, né? As pessoas gostam de ficar um pouco mais livres. Então, eles mostram o caminho, o passo a passo, para os gestores realmente fazerem uma diferença, né? Oh, legal. Bacana, né? Vou olhar isso aí. O que eu vi recentemente de gestão é um artigo saiu esses dias da BBC, e o artigo dizia assim, por que as pessoas se tornam ineficientes no trabalho, né? Por que tem gestor que você fala, esse cara é horrível, né? O cara é muito, tipo, ele era um puta vendedor, o melhor, e aí ele virou gestor e virou um bosta, assim. Ele é muito ruim no que ele faz. Então, aí eles falam que é tipo assim, o bom gestor ele tem um mix entre o skill, a qualidade, os conhecimentos ali técnicos da área, seja lá qual for. Então eles dão um exemplo até de um diretor de hospital, por exemplo. Tipo, o ideal é que ele fosse médico, porque ele sendo médico, ele compreende os médicos, né? Então ele sabe o que é ser médico, ele sabe o que a profissão precisa, quais são as demandas, né? Mas ao mesmo tempo, ele não precisa ser o melhor médico para ser o diretor, entendeu?
Não precisa. Certo. Ele precisa ser. Ele tem que É ter o como conhecimento da diretor de, área. é como o técnico de futebol, né? Provavelmente ele não é o melhor jogador, né? Não, exatamente. Não precisa ser o melhor jogador. Porém, é o ideal que ele tenha sido Conheça. jogador ou conheça muito bem o futebol, né? Ou, no caso, o diretor, ele precisa conhecer muito bem hospital, por exemplo, médico, dia a dia. E ao mesmo tempo ele tem que ter habilidades de pessoas, né? De lidar com pessoas. E aí, lógico, pode ter até as habilidades mais voltadas de gestão mesmo, né? Mas basicamente ele precisa ter o people skills, né? Habilidades com É. pessoas, mas ele precisa conhecer um pouco da área. E não adianta ser. No estudo, basicamente, eles acharam que esse é o perfil, assim, dos melhores gestores, né? Porque quando a pessoa é só um ou só outro, sempre gera um gargalo, entendeu? Sempre É gera um gargalo. interessante você dizer isso, né? Uma amiga minha, muito tempo atrás, ela falou que os bons profissionais, eles são como uma liga. Então, é como se você pegasse as duas mãos e juntasse, assim, né? Que tem a área técnica, você tem que ser bom tecnicamente no que você faz, né? E Uhum. você tem que ser bom como pessoa, né? É o people skills. E, olha, por coincidência, também tem um post recente meu lá na Rio Total Consultoria sobre os soft skills. Muito Ah, legal. legal. Então, e É, aí, no que você estava falando de gestor, no nessa questão projeto do home, Oxigênio, né? dessa questão do home office, aí eu acho que assim, o gestor que ele é, lógico, o gestor que é, vamos assim dizer, meio a meio, que seria o ideal, né? Ideal, Uhum. ideal entre aspas, né? Não tem algo tão ideal nesse sentido, mas, enfim, o ideal ele seria, ele tá bem, né? Na quarentena, porque ele é bom mesmo. Agora, o gestor que ele é muito, os extremos, né? O que é muito técnico da área, mas é ruim de pessoa, eu acho que ele tá sofrendo mais. Aqui é só uma opinião, né? Não tem nenhum com base em Uhum. nada, só uma conjectura. Eu acho que nesse momento de quarentena ele sofre mais do que o que tem focado mais em people skills, né? Em pessoas, E por que porque você acha isso? porque eu acho que é mais difícil. Posso estar enganado aqui falando uma grande besteira, né? Como eu disse, isso aqui não tem Não, base em não fala, nada. mas eu quero saber. Isso aqui é aquele pensamento que a gente tem quando a gente Intuitivo, né? intuitivo e espontâneo quando a gente não leu nada sobre o assunto, não li sobre Mas isso. então, vamos lá. Então, Por que que você acha? porque eu acho que é mais difícil você gerenciar pessoas à distância, né? Imagina, Boa. sabe, criar um. Entendi, perfeito. Imagina, imagina criar um filho EAD, né, à distância. Não dá, né? Essa é boa. É inconcebível isso, né? Um filho que você vai criar à distância, ele vai aprender com quem? Com quem tá perto dele, não vai aprender com você. Ele não vai, É. ele não vai seguir você, o espelho, o líder. O espelho tá longe, entendeu? Ele vai seguir o que tá perto. Então, assim, gerenciar pessoas à distância requer uma E sem habilidade ter absurda, absurda. extra. Agora, eu vou te dar assim, uma outra perspectiva. Muito tempo atrás, eu organizei uma agenda de um grupo de MBA de americanos que vieram ao Rio, eles queriam visitar empresas aqui. Então, eu organizei desse grupo visitar os meus clientes, que eram os gringos nas empresas estrangeiras. Então, numa reunião que eu participei, no final da reunião, tinha tempo para mais uma pergunta, e um rapaz, né, fez uma pergunta para uma engenheira estrangeira, e perguntando assim: você quando contrata, você contrata alguém pelas habilidades técnicas ou pelas habilidades interpessoais? Uhum, Aí ela deu aquele silêncio, isso foi bastante tempo atrás, não era um tema tão em voga ainda, né? uhum, E aí deu aquele silêncio, foi legal porque ela pensou, sabe? Ela não correu, pensou e falou assim: bom, eu contrato pelas habilidades pessoais, porque as técnicas eu treino. Eu uhum. posso treinar a pessoa já tem a qualificação, né? Ela está sendo está entrando para um certo cargo, tem aquelas qualificações. Sim, Mas a gente treina e as pessoais são muito difíceis, é possível, muito difícil ser treinada, né? é difícil. E agora, com essa corrida da tecnologia, eu imagino, com as mudanças, tá vendo? Eu imagino que todas essas habilidades técnicas, mais ou menos, você pode se aprimorar, adquirir, mudar de área. Mas as pessoais, elas dão uma boa segurada, né? Sim, e São aí. cheio, né? Para você se conectar com as pessoas, né? Demais, demais. E aí eu acho que, ó, que legal, eu acho que a gente consegue amarrar todo esse assunto, trazer de volta que a economia comportamental pode ajudar nisso, né? Eu acho, né, que um gestor que sabe, né, as ferramentas da economia comportamental, entende,
a teoria, entende toda a ideia por trás, a questão dos nudges, acho que ele pode ser muito criativo nesse momento e criar várias formas de gestão, passar alguns nudges, né, para de repente para um funcionário, né, Ótimo, passar porque ele uma. conhece como a mente, como é que a mente faz as decisões, né? Então a decisão e aí ele consegue de As repente emoções. pensar em soluções criativas que eu não sei falar aqui, como eu não sou gestor, então eu não sei, entendeu? Mas tenho certeza que a pessoa com esse conhecimento pode agregar muito, né? Então, por exemplo, até Olha, você a questão do essas orientações, sabe, que a gente passou. Faz o seguinte, de tal horário, mantém um horário de trabalho, chegou tal horário, assim, quando você trabalhava aqui na empresa, a gente falava pra você ir pra casa, aí você para de trabalhar, não quero ver você trabalhando depois desse horário, passar uma orientação de, pessoal, vai ter a reunião, aconselho, né, que vocês coloquem uma roupa diferente, não trabalha com pijama, isso é ruim pra vocês, pra produtividade, vocês vão ver que é melhor, um exemplo, né, e por aí vai. Então é, eu acho que eu acho ele poderia pensar em coisas assim e passar para a equipe à distância. E acho que só de se você ter um gestor que passa esse tipo de dica para você, de que pô, o cara tá ali preocupado com que eu faça um bom trabalho, mesmo longe, né? E tá ali para me ajudar se eu precisar. Isso já aumentaria muito, né? A confiança da equipe. A pessoa já... e aumenta muito a motivação, né? Sim, sim. Então acho O que que eu tenho, a economia comportamental poderia ajudar nesse sentido, né? Ajudar o gestor a o trabalhar gestor, a trabalhar, e lógico, os funcionários, se você é funcionário, né, e tá ouvindo isso, você mesmo pode se implementar, porque agora você tem um certo aval de ser o seu próprio gestor também. é legal. Você lembra aquelas nossas aulas que a gente teve, que o professor falava que o nudge só não é suficiente, tem que ter um incentivo? Você até falou que a gente gostou muito dessa matéria, não me lembro do nome do professor, foi mais no final, lembra? Ele Uhum. falava dos incentivos, a gente tinha que ter um nudge e depois um incentivo para fazer perdurar, né? E eu Lembro. acredito que agora esses incentivos que o gestor pode passar para a sua equipe estão muito relacionados com motivação, com o feedback positivo que ele dá Uhum. e com empoderamento. Eu tenho estudado muito isso, o empoderar, porque os meus clientes estrangeiros falam sobre isso, sabe? Eles têm muito foco de empoderar a equipe. E não é palavra batida, não, é sério, você tomar o conceito seriamente, empoderar as pessoas, né? Já que elas estão trabalhando sozinhas, elas têm que ser empoderadas, né? Você Então, o precisa. gestor é quase como um bom coach empoderando as pessoas, né? Sim, essa questão do. É que esse termo, as palavras, a língua, né? A língua do ser humano é interessante. Algumas palavras são usadas por certo grupo de pessoas de maneira incorreta ou indevida, Uhum. e a gente passa a não gostar da palavra, né? É, Mas, mas isso só são parentes. Mas essa palavra do empoderamento, apesar de eu não gostar muito dela devido ao uso, acho que é. inadequado em muitos casos, Uhum. mas eu entendi o que você quis dizer, ela é boa, é uma palavra boa mesmo para esse É, contexto, porque tem a ver com o que a gente estava falando agora há pouco da pessoa estar insegura, de será que eu tenho valor dentro dessa empresa ou não? Empoderamento tem tudo a ver com você é. trazer essa segurança para os seus funcionários, os chamados funcionários-chave, né? Aquele funcionário, É. o bom funcionário, pô, os caras que são bons. Na verdade, Esse cara você quer que ele esteja seguro, né? E com é, certeza de que não, pô. A empresa gosta de mim, eu tô firme, vou continuar fazendo meu trabalho bom, né? Você não quer deixar esse cara mas na inseguro. verdade eu nem colocaria só com os funcionários-chave, eu Não colocaria só, né? assim, porque às vezes a gente colocar, Mas porque de repente tem mais surpresa, você contratou a pessoa, acho que sim, você sim. tem que ter esse olhar, sabe? E tem várias, eu comecei também a rever esse conceito de empoderamento quando eu vi uma estrangeira que eu estava dando treinamento para ela, e ela é bam bam na empresa e ela é preocupada, pedindo para mim orientações para ajudar a empoderar as pessoas na cultura brasileira, né? E era tão genuíno que ela falou, sabe, que eu comecei a reconsiderar esse empoderamento. Depois eu vi outros vídeos também de americanos e eles falando passo a passo quando você liga para o seu funcionário à distância, liga para ele, porque é muito importante esse contato, não só a gente passar a usar mais o telefone, sabe, o contato de voz, Uhum. pelo menos, é mais humano. E ele deu passo a passo do que você pergunta, como você conduz a conversa, mesmo rapidinha.
E conversas devem ser assim regulares para empoderar mesmo a pessoa. E é assim espetacular. Mas, Leonardo, eu queria falar uma coisa que a gente não falou ainda, que se você achar que é um subtema interessante, que nesse trabalhar à distância a gente tem muitas reuniões virtuais que já estão falando até da Zoom fatigue, né, da fatiga da exaustão, cansaço das reuniões por Zoom, por exemplo, né? Uhum. E o que você acha? Você sente isso? Olha, no meu caso, acabou que lá no meu emprego eu não tive muitas reuniões, não. Assim, que nem o pessoal. Foi bem. Acho que eu tô tendo menos reuniões até. Tem muita coisa que o pessoal conseguiu resolver numa conversa de Skype mesmo, por exemplo, escrita, sabe? Então, acho que as reuniões elas diminuíram até, pelo menos pra mim. Então, eu não passei por isso, né? Essa questão de Zoom fatigue, mas eu entendo que em alguns lugares, algumas conversando com amigos, né, familiares, né, alguns relataram de que tem reuniões que se prolongam muito, né, que são desnecessárias. Você fala, meu, não precisava dessa reunião, né? Isso que poderia ter sido um e-mail, né? É aquele famoso tipo de reunião que poderia ter sido um e-mail, que parece que é bem comum, tem sido bem comum em algumas empresas por causa da videochamada, mas aí eu não sei dizer o porquê disso. Talvez seja uma coisa da empresa. A empresa já seja assim e só está refletindo, né? Mas não sei, eu pelo menos não estou Mas sofrendo com você essa já deu fadiga. a dica, né? Você já deu a dica. As reuniões delas devem ser só agendar só as realmente necessárias, Necessárias, né? não exaurir esse recurso, né, da videoconferência, né, do Zoom, por exemplo, só necessárias e reuniões mais curtas, né? Porque a reunião, quando você tem que aparecer na webcam e você vai mostrar a sua casa, né? Ou não a casa inteira, mas uma parte da sua casa, você acaba. Acho que isso estressa as pessoas, né? Porque você está mostrando uma parte íntima, né, da sua vida num nível. Você está mostrando um nível de intimidade, que é uma parte da sua casa, ou né, o background. Você está na sua casa, você está no ambiente íntimo, num nível em que talvez não seja o nível de intimidade que você tenha com essas pessoas do trabalho. Porque a gente tem intimidades diferentes com pessoas diferentes, né? A intimidade que você tem com seu marido, com seu filho, é diferente com a que você tem do seu colega de trabalho. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, assim, você mostrar a sua casa, eu acho que é meio que um momento de puta merda, eu vou ter que me abrir, sabe? Pra essas pessoas. Tipo, puta, essa pessoa vai ter que olhar meu quarto. Não, ainda, não, Aí você ainda tem que tem criança arrumar. passando, É, cachorro, aí você tem tem que gente fazer a que. cama. Exatamente. Às vezes você é obrigado a arrumar, né? Que você não queria arrumar. É, ou você fica preocupado de alguém entrar e atrapalhar, né? E você ficar com vergonha. Então acho que as pessoas podem sentir Eu estresse nesse entendo, você sentido. não fica com a vontade, né? Agora, é interessantíssimo isso. Eu gosto muito desse assunto das reuniões, porque as pessoas também estão cansadas, porque está provado que o cérebro usa muito mais energia para participar de uma reunião online do que aquelas reuniões que a gente tem presenciais, né? Que olho no olho, como você falou, né? Sabe que uma amiga minha em Minas fala que é bafo no bafo, né? Você falando assim, olho no olho. Poxa, eu acho Enquanto que o olho no que olho é mais agradável. mas ela faz quando tem uma reunião, como são duas pessoas, né, falando, né, chama de bafo mais pertinho. Mas é interessante, Leonardo, que para o cérebro humano é muito mais fácil você decodificar a comunicação, interagir, quando você observa as, quando você observa os gestos, Sim. as expressões faciais, os silêncios, quando tem umas pausas, você assimila o que foi falado, sabe? Então, acho que o desafio das pessoas que lideram as reuniões é reproduzir, assim, da melhor forma possível, esses silêncios, essas pausas, usar o tom de voz, variar o tom de voz, sabe? Mostrar mesmo na câmera a expressão facial. E uma coisa que ninguém fala muito é que eu liderei algumas reuniões nessa quarentena e eu, assim, você vê, tentativamente,
Eu coloquei alguns recursos que acho que eu gostaria de falar com você para que quem ouvir a gente espalhar isso. Usem aquelas pesquisas que tem, o Zoom, por exemplo, você pode fazer aquelas pesquisas. Então, antes de você começar uma reunião, você pede a opinião, o que vocês acham desse tema? Aí você sabe como é que é? Você põe são os polls, né? Põe as pesquisas, porque Sim. cria um dinamismo, sabe? E as pessoas ficam menos tímidas de dar opinião sobre um assunto que seja importante. Criar aquelas salas, aqueles subgrupos, que é o breakout room, que eu não sei que em português como é que chama. Você divide em grupos, porque quando você divide em grupos, e ficam, vamos supor, 4 ou 6 pessoas conversando, você vê as pessoas, a telinha fica maior e dá um senso de intimidade maior do que você ver aquele grupão com os rostinhos pequenininhos. E você divide, então é um recurso muito legal. Outra coisa, usar o quadro branco, você pode perguntar ao pessoal quais são as ideias principais de escrever no quadro branco. Então, isso traz um dinamismo, sabe? E outra coisa que eu vi recentemente que um amigo usou numa reunião foi um cronômetro. Porque é assim, olha, a gente vai começar a reunião, vai acabar a reunião de 40 minutos. E ela colocou um cronômetro e ela falou, motivar, gente. Achei aquilo muito engraçado, porque eu nunca pensei que um cronômetro poderia motivar. Mas, na verdade, ele marca o compromisso de acabar na hora. E aí, o cronômetro, acabou, é assim, acabou. Porque todo mundo, o cronômetro vai aparecendo ali, sabe? E a gente sabe que tem um compromisso de falar de uma forma mais sequinha, né? Sucinta. Então, sucinta, né? E assim, na parte da linguagem mesmo, né? Eu acho que é muito importante fazer perguntas e, ao longo da reunião, recapitular o que foi dito, porque quando alguém voar, porque a gente sabe que a gente tem aquele que eu falei, o orçamento da atenção, né? A pergunta, ela capta a atenção, ela não deixa o cérebro desligar. Fazer boas perguntas, recapitular, olha, então até aqui a gente concordou que podemos fazer assim, 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 certo? Você recapitula. Tá, para recapitular atenção, é forte, é um recurso forte. E contar a história. Eu acho que são assim uns pontos bem interessantes para você sair daquele marasmo da reunião que você fica só ali de corpo presente, que nem corpo tem presente, né? Fica só, às vezes só o áudio, né? Não consegue nem mostrar o rosto, algo do tipo, né? É complicado, a comunicação uma boa parte da comunicação, a maior parte, na verdade, é não verbal, né? Gestos e tudo mais. Então, quando você perde isso numa videoconferência, é meio difícil repor, não tem muito o que fazer, né? As dicas que você deu aí, legal, elas ajudam. Não vai voltar assim 100%, não se compara a uma reunião presencial, né? Não tem nem como. Mas elas ajudam. Mas se não tiver nem isso, ixi, aí é complicado mesmo. A chance de dispersar, de não ter foco, né? Não tem nada. Bom, você quer... Vamos recapitular então, trazer para finalizar. Acho que a gente já pode finalizar aqui. Podemos sim. Acho que a gente pode falar um pouco para terminar. Os aspectos práticos, vamos ser mais pragmático de algumas coisas que a gente falou, né? De dicas, o que você acha? Olha, eu acho que a gente pode começar filtrando tudo, filtrando as promessas de entregas que você vai fazer, ser mais realista, filtrando informação, filtrando lives, e para ficar só com o que é realmente essencial. Um pouco naquela ideia do minimalismo, né? A gente falou. Legal. Eu acho que essa ideia do filtrar é bacana mesmo. Fazer de dica prática, assim, as que eu tenho lido, que eu vi, praticado, que eu acho que são as melhores. Essa ideia do filtrar é muito boa mesmo. Porque ela vai de acordo, junto com isso, né? Você criar um plano, uma rotina, um plano de rotina, né? Porque se você tinha uma rotina e ela foi quebrada, né? Você acaba ficando com um vazio. Você precisa construir uma rotina produtiva e saudável em cima disso, porque é praticamente certeza que se você não construir e planejar algo em cima, a chance de você criar uma rotina não saudável e não produtiva é enorme, né? Comer besteira, de dormir mal, que nem eu tô dormindo mal, né? Eu preciso cuidar disso. Então, apesar que a gente não falou muito dessa parte do sono, né? Mas tem a questão até das telas, né? A gente acaba vendo muita tela, e isso também afeta o sono. Mas eu acho que é o que a gente falou, traçar limites
de tempo, na hora De de espaço. traçar limites de tempo, de ó, começa tal hora, termina tal hora o trabalho, e aí depois não tô mais no trabalho, tô na minha casa, eu tô fazendo outra coisa, é lazer, tô com a minha família, saiu o trabalho. Os limites de espaço, né, como você citou, que é, se possível, trocar de roupa, né, trabalhar com uma roupa e aí depois toma o banho, põe outra. Só isso eu acho que já cria um efeito psicológico muito forte. Se Uhum. possível, é, trabalhar no outro cômodo, né, um cômodo separado É. só para o trabalho, mas se possível, né, às vezes não é possível, aí é meio Mas complicado. eu acho que até se não é possível, se você conseguir dentro de um quarto colocar um espaço, um lado da mesa, sabe? Você criar, ou fechar tudo no final. Sim, Você fecha o computador e aí acabou o trabalho, acabou o trabalho ou sumiu da sua frente, né? dependendo do quarto, do jeito, da estrutura da pessoa, se você puder, às vezes, para trabalhar, sentar de um lado da mesa, e aí para fazer suas É. coisas de lazer, você senta do outro, eu acho que só isso já ajuda a Deixa, quebrar um pouco essa, deixa eu te falar uma coisa que que você você está cria as falando agora. âncoras, né? Fala. Isso, olha, muito interessante. Às vezes eu me lembro de eu, por exemplo, eu ir encontrar no trabalho, naturalmente, né, uma reunião com um estrangeiro, né, e era uma reunião que eu tinha que fazer um treinamento intercultural. Então é claro que eu vou fazer perguntas. Ele ali ele está como um aprendiz da cultura, né, e Uhum. não como o chefe, o CEO da companhia. Então eu notava que eles faziam alguns, né, faziam questão de sair da cadeira deles, a cadeira do comando, e sentar sabe, sentar ao meu lado, na cadeira onde é o visitante, porque ali ele não tinha a preocupação, ele não estava, é como se ele trocasse o chapéu, como você falou, ele não Uhum. estava no lugar de quem sabe tudo. Na verdade, Então, tava para até aprender, né? isso é interessante o que você falou, muda de lugar na mesa. Então, Exatamente. é excelente essa dica, Não, porque porque, você é das âncoras, como você falou, realmente, sim. você muda o ancoramento, né? Não, e essa coisa do lugar na mesa é uma coisa cultural de ser humano, né? Se você pensa, por exemplo, pensa numa época medieval, sei lá, onde que o rei senta, sabe? O rei senta na Uhum. ponta, né? Tipo, é óbvio que o rei senta na ponta, na melhor cadeira, né? Só de olhar onde está sentado, você sabe quem é o rei, por exemplo. Ah, o rei, aquele ali é É, o diretor, aquele ali é o rei. quem vai pagar a conta? Exatamente. Então a gente tem isso de lugar onde você senta é o lugar da sua posição. E eu acho que o ser É, humano ele tem muito isso de eu tô fazendo tal coisa, agora eu tô no trabalho. Agora eu tô no. A gente precisa dessas. São divisões meio quadradas, mas elas não é porque é quadrado que é ruim, né? Necessariamente é ruim. é o que a São gente boas, na falou, verdade. é o enquadramento que te coloca O naquele chapéu. modo de ação, né? Isso. O chapéu, né? Chapéu que você vai vestir. Então você deixar arrumar alguma forma, seja com a roupa, seja com o lugar na mesa, ou um lugar da sala, da casa diferente, Aham. seja com as restrições de tempo, né? Você precisa arrumar uma forma de deixar bem claro quando que você está usando um chapéu de É, trabalho e quebrar isso pro momento de agora não estou mais no trabalho, agora eu cheguei em casa e agora eu é, tô com outro chapéu. E essa divisão, acho que só isso já ajuda muito, vai facilitar a criação aí que a gente falou dos hábitos, né? Saudáveis, a questão de não descontar tanto o futuro, né? Porque quando você volta a ter um é, plano, você volta a ter um plano, um hábito, né? Você volta a pensar meio que normal na sua vida, os projetos de vida. E você não fica pensando só em pandemia, o mundo vai acabar, né? Essas loucuras. Enfim, acho que a gente falou muita coisa, tem muita conclusão aí que a gente provavelmente vai eu só quero esquecer dar e tudo um bem. pontinho que você acabou de, só o meu aspecto final. Você falou esse do desconto futuro, que foi o que a gente falou antes dos descontos hiperbólicos, né? É que a gente tem visto agora, né? As pessoas estão preocupadas de como vai ser o futuro. Então tem vários relatórios, estudos, né? E um que eu vi hoje são os futuros plurais. A gente não sabe que não vai ter só um futuro, cada um está num barco, né? Então, o meu futuro e o seu serão diferentes, que a gente está autogerenciando, né? Então, escolha como você quer chegar em dezembro, por exemplo, final do ano. Como eu quero chegar em dezembro? Quero chegar bem, quero chegar com saúde, eu quero chegar com mais skills, né? Dos Uhum. upskillings que eu falei, né? É, eu quero ter outras habilidades. Então, escolha como que você quer chegar, faça alguma coisa diferente. Sai da inércia, deixe para amanhã o que pode ser deixado para lá e É foque no que é verdade, importante. é Foque no que é verdade. importante. Acho que a melhor dica, escolha o seu futuro, assim,
o futuro que você quer para você e faça alguma coisa nessa direção nova. Né? Perfeito. Ainda bem que você lembrou da frase aí, deixa para amanhã. Não deixe para amanhã o que você pode deixar para lá. E tem coisa assim que se a pessoa está se sentindo muito, como a gente falou, né, tem algumas pessoas que estão sentindo que estão trabalhando mais do que antes, né? Então isso pode causar um estresse muito grande, né? Então tem vários fatores de home office que a gente não discutiu, mas esse acho que é um fator legal de esse estresse, né? Então se a pessoa está se sentindo mais estressada também, de repente abrir mão de algumas metas que ela tinha e focar só em outras pode ser uma boa também. Falar, ó, quer saber, esse ano 2020 tá uma bosta mesmo, tá ruim mesmo, vai falar que tá ruim, um ano péssimo pra todo mundo, né? Tá pro mundo inteiro, literalmente. Então, tá uma porcaria. Então, quer saber, esse ano vou me permitir abrir mão daquela meta de emagrecer, vou comer, não vou me restringir tanto com a comida. Mas aí você só não deixa largar a mão de todas, né? Então, se a pessoa tá muito estressada, não precisa também, acho que, como é um ano muito atípico, né, toda essa situação, acho que a pessoa pode se permitir um pouco mais de folga, de perdoar um pouco mais a questão de metas pessoais, de cobrança, né? Acho que esse ano não é um ano, que nem você falou, que nem você falou das empresas. As empresas não estão falando de produtividade, elas não estão falando muito de cobrança, porque não é muito o momento. Elas não estão falando, eu não sei, eu sei que estão falando mais no serviço, por exemplo, as empresas que vendem, de vendas, não estão falando tanto no produto, mas falando mais assim no serviço que elas podem oferecer, em colaborar, em ajudar, né? Eu acho que o Agora, isso espírito que da você coisa, falou, não que elas não falem em produção, mas acho que o espírito o da coisa espírito da é um coisa, pouco mais de cuidar, né? de cuidar, de proteger, de se manter, né? De se manter. Que é o que no mercado financeiro a gente fala de tem momentos você só quer sobreviver à tempestade, né? Não é que você quer chegar seco do outro lado da tempestade, você só não quer morrer, você vai chegar molhado, mas você quer chegar lá e pô, tô vivo. Você tomou uns tombos ali, se molhou, mas você chegou na sua casa e beleza. É essa a ideia desse ano, vamos assim dizer. Tá chovendo pra todo mundo, tá ruim pra todo mundo. Então, não adianta não querer se molhar e ser perfeito e se cobrar muito também. Tem que entender que é realmente um ano pra se sobreviver e chegar do outro lado. E aí, E quando chegar chegar com lá, mais gente, talvez, né? Ajudar mais gente a isso. chegar do outro lado. E chegar mais forte, com mais sabedoria, né? Que nem se for os upskills, reskillings, chegar com aprendizados e falar, putz, sobrevivi a uma coisa muito louca, né? Que vai entrar na história, já entrou na história, e agora eu sou uma pessoa melhor ainda, né? E vamos, daqui pra frente aí sim, vamos voltar ao que era, sempre foi, né? Construir mais. Não, voltar não volta, né? Mas acho que chegar com esses aprendizados novos voltar é na muito pegada, né? legal. Voltar com a mesma pegada, né? Deixar de esse estresse, melancolia, sei lá, porque eu tô sentindo muita gente assim. Voltar no, pô, acabou, vamos virar essa página e trabalhar pra ser o que era antes, né? Porque realmente não vai ser mais, com certeza muita coisa mudou. Mas, pô, ficou alguns tópicos de fora aqui, hein? Achei que... mas fica para a próxima. Mas, Leonardo, eu fiquei assim, muito contente de a gente ter batido esse papo hoje e de ter trazido, né, alguns aspectos do que a gente aprendeu na economia comportamental e ver que tem tantas aplicações práticas, né, para uma vida melhor para a gente. Tem, porque fala de ser humano, fala de decisão, de escolhas, de decisão e de decisões. todo ser humano, em absolutamente todas as áreas da vida, ele tá a todo momento, a gente tá tomando decisões, né? Seja na área pessoal, profissional, tudo se baseia em decisões e se você a economia comportamental te ajuda a tomar decisões melhores, né? Então ela pode ser, se você tiver criatividade suficiente, você consegue achar uma aplicação dela em alguma área da sua vida. Isso. Mas é isso, acho que espero que a gente possa ter contribuído aí com algumas dicas, alguns insights. A gente aqui não é longe de ser dono da verdade, né? A gente tá aqui só para compartilhar algumas coisas. Um papo, né? Um bate-papo aqui mesmo. Um papo comportamental. Exatamente, é um papo sobre comportamento, sobre comportamento humano, né? Sociedade. Então, se você gostou,
tá vendo no YouTube aí, pode comentar à vontade para entrar no bate-papo. Se inscreve aí no canal também, compartilha. Ou no site da Rio Total Consultoria também. riototalconsultoria.com.br. Isso. Certo. Em breve eu vou postar nas minhas redes sociais também. Eu tô organizando essa parte. Mas por enquanto é isso. Alguma consideração final? Não, foi um prazer, Leonardo. Muito obrigado. Me fez pensar sobre coisas muito bacanas e conversar com você sempre traz ideias novas e poder compartilhar com as pessoas também é muito bom. Foi bom mesmo, eu que agradeço. Foi bem bacana e a frase lá da mocinha, acho que foi uma das coisas que eu mais gostei. E acho que é uma coisa que eu vou parar para refletir, porque é algo a se pensar mesmo. Mas, não deixe para amanhã o que pode ser deixado para lá. É isso. Boa noite então, Leonardo. Obrigada, hein? Valeu, um abraço. Tchau. Boa noite, pessoal.